Pode ir? Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão do TJD, dia 9 de outubro de 2023. Inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas à doutora Thaís, que hoje auxilia nesta comissão. Temos aqui um pedido de preferência, então eu vou passar a palavra ao doutor Abrão, relator do processo 949 de 2023. Doutor Abrão, com a palavra. Boa tarde a todos. Seja bem-vinda, doutora Thaís. Processo 949-2023, Ferroviária versus Red Bull Bragantino. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia Ana Beatriz Oliveira de Araújo como incursa no artigo 254-A do CBJD e Liriel Borges da Silva, também incursa no 254-A do CBJD. Ambas receberam um cartãozinho vermelho e foram expulsas. Esse é o relatório, senhor presidente. E ambas não são reincidentes. Obrigado, doutor Abrão. Doutora, a senhora está pelo Red Bull? Não. A senhora tem alguma prova a produzir, doutora? O depoimento pessoal da atleta. Pois não. Tem. Eles só adotaram um pedido de primitiva da testemunha, né? Eu vou pedir para... Senhor presidente, Qual a sua graça, Valentino? senhor presidente, eu só acrescento Pois não. a infratora Ana Beatriz, ela atingiu com um soco o peito de sua adversária, de número 7, Tamires Oliveira de Lima, com o jogo paralisado. A mesma não necessitou de atendimento médico. Por outro lado, a atleta Iriel Borges da Silva foi expulsa também de campo, recebendo cartão vermelho direto, por atingir as pernas da sua adversária, também com o jogo paralisado. Pois não. Esse é o complemento, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Vou pedir para a doutora Júlia, então, mostrar o vídeo, depoimento. Bom dia, eu sou a Miriel, atleta do Red Bull Bragantino. O que aconteceu no lance que gerou a expulsão foi que a Tamires sofre uma falta, acaba indo para o chão, a menina acaba dando um soco nela no chão e o que aconteceu é que eu fui tentar lá separar e acabei sendo empurrada pelas costas. Nisso acaba gerando uma confusão envolvendo diversas atletas e o que acontece é que eu e a outra atleta do Ferroviária, a gente acabou tomando cartão, mas eu entendo que o juiz resolveu dar esses cartão para tentar acalmar o jogo, que estava muita confusão. E É esse o vídeo? Tá. A senhora também juntou uma petição ou era só para juntar o vídeo? Não tem nada. Então tá bom. Da Ferroviária? Tem mais algum vídeo, então, para a gente ver, doutora Júlia, da Ferroviária? O lance do...
Recebe na ponta esquerda, segura, trabalha mais atrás com Aninha. Aninha segura, faz a finta, tem duas jogadoras na marcação, ela recua. Trabalha aqui com a Bia Oliveira. Aí a marcação ali da Tamires. A incansável Tamires. E agora fecha o tempo, hein? Tamires e Bia Oliveira, aí empurra, e aí... O que não poderia acontecer, Diego Costa. A confusão, ali a discussão das jogadoras, viu? Recebe na ponta esquerda, segura, trabalha mais atrás com Aninha. Aninha segura, faz a finta, tem duas jogadoras na marcação, ela recua. Trabalha aqui com a Bia Oliveira. Aí a marcação ali da Tamires, a incansável Tamires. E agora fecha o tempo, hein? Tamires e Bia Oliveira, aí empurra, e aí... O que não poderia acontecer, Diego Costa. A confusão, ali a discussão das jogadoras, viu? Satisfeito, doutor Abrão? Doutora Thaís? Satisfeita. Doutor, o senhor está pela Ferroviária. Sua graça é? Seu nome, Vinícius? Ah, o senhor não consta aqui. Tá. O senhor tem mais alguma prova a produzir? Ou mais um vídeo? O depoimento da Ana Beatriz? Boa noite, então, Carol. O que aconteceu foi que, no final do jogo já. Boa noite, então, Carol. O que aconteceu foi que, no final do jogo já recebi um passe, terminei errado e ela veio no tiro pra roubar a bola de mim. Roubou e eu fui tentar ganhar a frente dela, puxei ela e nisso ela me abraçou. No que ela me abraçou, eu caí no chão junto com ela e ela ficou segurando aqui meu braço. Eu jogo o braço pra trás assim pra soltar o dela que tava segurando o meu. Aí viro e pergunto pra ela por que ela fez aquilo. Aí nisso já começa a confusão, já vem a lateral delas, camisa 6, me dá um empurrão, e eu só faço assim com o braço dela, tiro do meu corpo, e já saio, já viro de costas pra aquela jogada, pra aquela confusão, e já saio. Nisso, antes de eu sair, ela chutou ainda o meu pé, e eu só ignorei ela. E saí, fui lá com a pé da nossa comissão e do banco de reserva. Pois não. Eu vou passar a palavra à Procuradoria. Nobres auditores, boa tarde a todos, secretaria, defensores aqui presentes, boas-vindas à doutora Thaís. Com a devida vênia ao empenho defensivo e os depoimentos das atletas aqui apresentados, o vídeo da partida demonstra de maneira clara que não houve outra intenção no momento em que ambas atletas desferiram os pontapés umas contra as outras, a não ser a de praticar agressão física. Nesse sentido, então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação de ambas. Obrigado, doutora. Eu vou passar a palavra, então, ao doutor, aqui vou pela ordem, doutor Vinícius. Funciona? Boa tarde a todos. Primeiramente, acho que gostaria de ressaltar que, com a devida vênia à Procuradoria, a gente entende que, pelo vídeo e até pelo depoimento, fica muito claro que em nenhum momento houve qualquer tipo de agressão, de fato, no lance. A gente entende que é um lance duro, que acontece, faz parte do jogo, é um lance até que comum quando sobra um braço ou algo do tipo, mas que em nenhum momento houve, de fato, uma agressão no lance em questão. Então, primeiramente aqui, a defesa gostaria de pugnar pela absolvição, no sentido de que não houve qualquer tipo de agressão dentro do tipo penal, mas, de qualquer forma, a gente gostaria também de, subsidiariamente, caso os senhores entendam de forma diversa, que seja entendido pela desclassificação do 254 para o 250, que parece ser o mais aplicável ao caso em questão, tendo em vista que não houve qualquer agressão. E aí, em caso de condenação, considerando as atenuantes tanto do 180, que trazem a questão de ser menor de idade, e também dela ser primária, como também a atenuante do 182, que traz a questão de competição não profissional e redução da pena pela metade, para que seja considerado, então, em caso de condenação, a pena de puramente advertência, considerando todo o contexto e a questão factual de que, de fato, não houve qualquer agressão para poder tipificar dentro do artigo denunciado. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Vinícius. Doutora Valentina. Obrigada. Também, primeiro que eu gostaria de cumprimentar a todos, excelentíssimo doutor presidente, nobres auditores e também a Procuradoria. Na mesma linha da defesa da Ferroviária, o Red Bull entende que, tanto pelo depoimento da atleta, quanto pelo que foi tratado na súmula da partida,
a atleta Liriel, ela não agiu em nenhum momento com violência, com qualquer intenção de lesar a adversária da equipe da Ferroviária. Tanto é verdade que a atleta da Ferroviária não precisou de atendimento médico, isso é bem relatado na súmula pelo árbitro. Então, também por essa razão, por entender que não houve violência, a defesa ela pugna pela desclassificação para o artigo 250 do CBJD. E também considerando, na questão da dosimetria, a primariedade da atleta, também, então, em caso de não desclassificação ou de desclassificação, na dosimetria, a defesa ela entende pede para que seja aplicada a pena mínima de uma partida convertida em advertência, considerando a primariedade da atleta, a ausência de violência e também a ausência de atendimento médico para a atleta adversária. Obrigada. Perfeito. Só para esclarecer, a partida depois que ocorreu a agressão, a discussão, ela continuou normal? Continuou normalmente, não tem qualquer relato na súmula As de duas foram que... expulsas, elas saíram e a partida continuou. Exato. Perfeito. Obrigado, doutora Valentina. Doutor Abrão. Senhor presidente, ambas atletas são primárias. Eu vou considerar a defesa de ambos advogados. Vou desclassificar, então, para o artigo 250. Vou aplicar 2 partidas, porém, o artigo 182 beneficia com pelo menos uma partida as atletas para que A não... Liriel é profissional, né? A Ana Beatriz, ela é atleta amadora. A Liriel é profissional? A Liriel é profissional. A do Red Bull. Então, eu vou aplicar uma partida para a Liriel, 2 partidas para a... Não, é ao contrário, né? Ao contrário, é isso? 2 partidas no caso da Liriel É, e 2 partidas para Ana Beatriz, Perfeito. com benefício do 182, uma partida. exato. Obrigado, doutor Abrão. Doutora Thais. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aqui a calorosa recepção nessa casa, uma honra estar debutando aqui. Eu gostaria só de esclarecer, doutor Abrão, para a Liriel, que é profissional, o senhor aplicou 2 partidas? Tá. E uma partida para... Ele aplicou 2. Para as 2. 2 e 2. 2 e 2, aí com o benefício... Eu vou acompanhar o voto do relator. Na íntegra. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do eminente relator. Então, por unanimidade, ficou para ambas desclassificado para o artigo 250, sendo que para as 2 atletas também 2 partidas de suspensão no 250, só que no caso da Ana Beatriz, com o benefício de 182, uma partida. Perfeito? Muito obrigado, doutores, pela presença. Eu tenho mais um também. Tenho. Tá, então vou pedir só um. Obrigado, doutor. É 952.
Já votei? Já. Eu passo a palavra agora à doutora Thaís, relatora do processo 952 de 2023. Doutora Thaís, com a palavra. Trata-se de denúncia oriunda da partida do Sub-15 amador entre Corinthians e Palmeiras, onde pela denúncia, houve infração da equipe do Corinthians pelos artigos 206, por atraso de partida em 2 minutos, e 213, inciso 1, parágrafo 2º, por desordem na sua praça de desporto, bem como da equipe do Palmeiras, denunciada 2 vezes no artigo 213, incisos 1 e 3, por desordem na praça de desporto, em razão de presença de torcedores da equipe adversária no estádio e ocasionando atraso em paralisação da partida por 5 minutos, segundo a súmula. Essa forma denúncia contra a equipe do Corinthians, em curso no artigo 206 e 213, inciso 1º, parágrafo 2º, e da equipe do Palmeiras, por 2 vezes no artigo 213, incisos 1 e 3, CBJD. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigado, doutora. Doutora Valentina, alguma prova a produzir? Eu junto em um documento. Documento Sim. nos autos. Doutor Sérgio, sem provas. Sem provas. O documento está aqui? Tá. Eu passo a palavra à doutora Mariana. Aqui no presente caso, a gente está diante de 3 situações. Com relação ao atraso do Corinthians, não há questionamento. Como dizia o nosso saudoso doutor Zaffaroni, não há como brigar contra o relógio, então aguarda-se a condenação do Esporte Clube Corinthians Paulista. Com relação às denúncias de desordem, a gente tem aqui uma situação bastante grave, que foi a permissão pelo Palmeiras de ingresso de torcedores no Corinthians em uma partida em que não poderiam estar ali, que levou à paralisação da partida para que aqueles torcedores fossem retirados do local. E ainda houve, e aí nesse caso específico, com relação a esse fato, estão denunciadas ambas agremiações, aquela da qual pertencem os torcedores, ou seja, o Corinthians e o Palmeiras, que não cuidou da segurança do estádio, permitindo a entrada da torcida ali no local. Além disso, houve ainda o arremesso de uma garrafa de água em direção ao treinador da equipe do Corinthians. Trata-se de situação grave e que merece, então, também ser apenada por esse egrégio tribunal. Obrigado, doutora Mariana. Eu vou inicialmente passar a palavra à doutora Valentina, depois eu passo a palavra à doutora Valentina com a palavra. Não, perfeito. Obrigada, presidente, mais uma vez. Cumprimentar a todos. Como a doutora procuradora trouxe, o caso em tela são 2 acontecimentos diferentes. O primeiro foi a incidência de alguns torcedores do Corinthians, a equipe visitante, em um jogo que não poderiam estar lá. E a segunda é em razão de um objeto ter sido arremessado no campo de jogo.
Em relação ao primeiro fato, que diz respeito à presença de alguns torcedores do Corinthians, o documento que a defesa juntou aos autos é o relato de que o Palmeiras adotou todas as medidas necessárias, então contratou seguranças particulares, entrou em contato com a PM, que compareceu ao jogo. Então, o Palmeiras entende que, em relação à presença desses torcedores, tudo que o clube poderia ter feito, foi feito. Provavelmente, esses torcedores, por se tratar de um sub-15 feminino, eram membros das famílias das jogadoras do Corinthians e que provavelmente entraram no estádio descaracterizados. Então, sem que os policiais ou seguranças do Palmeiras pudessem identificar que eles eram torcedores do Corinthians. Então, o Palmeiras entende que tudo que o clube poderia ter feito, foi feito. E quando esses torcedores foram identificados, eles foram logo retirados pela segurança, sem que teve um atraso de 5 minutos, mas sem que um tumulto maior fosse ocasionado. Então, em relação a esse fato, o Palmeiras pede a absolvição do clube, em razão de tudo que estava às mãos do clube ter sido feito. Em relação ao arremesso de objeto, acho que não tem muito o que falar, é de fato algo que está na súmula, em razão da presunção de veracidade, de fato não tem como comprovar que não houve. Então, o Palmeiras entende que se, de fato, esse tribunal entenda pela penação do clube em relação a esse fato, que seja reduzida a pena pela metade, por se tratar de uma competição amadora, nos termos do artigo 182 do CBJD. Obrigada. Obrigado, doutora. Com a palavra, o doutor Sérgio. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores auditores, senhora procuradora, secretaria, boa tarde a todos. Vamos lá. Então, pegando um gancho do que disse a doutora Mariana, e não discutindo com o relógio, do mais simples para o mais complexo, o artigo 206 não há muito o que se falar, então o que se pede apenas pela aplicação aqui da tabela da jurisprudência desse tribunal. Com relação ao artigo 213, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso por que o Corinthians tinha sido denunciado. Primeiro que eu acho que, com máxima vênia, acho que faltaram informações precisas na súmula, né, de como que esses torcedores estavam, se estavam de camiseta, se gritavam, estavam com bandeiras, enfim. Acho que faltou uma informação um pouco mais precisa de como houve essa identificação do torcedor do Corinthians. Mas, enfim, acho que nisso a gente tem que evoluir nessa questão, mas o ponto principal aqui é o seguinte: o que o Corinthians poderia ter feito de diferente? Porque são casos completamente diferentes em você ser uma equipe visitante, saber que o seu torcedor pode estar lá, ter a venda de ingresso para o seu torcedor, ele está te apoiando, você tem o benefício dele estar lá e ele pratica uma infração e você acaba sendo denunciado pelo parágrafo 2º do artigo 213. Mas, nesse caso, é fato público e notório há décadas já que o torcedor do Corinthians não pode ir no jogo do Palmeiras não pode do Corinthians, e o Santos e o São Paulo e os clássicos e vice-versa. O que o Corinthians poderia ter feito diferente? É postar nas suas redes sociais, não vão aos jogos, sabendo que isso já é uma norma, já é uma conduta que todo mundo tem conhecimento? O que poderia ter sido diferente aqui na questão do Corinthians? Admitindo que aqueles torcedores eram do Corinthians, tá? Mas vamos admitir aqui que, enfim, são familiares, enfim, qualquer que sejam as pessoas, mas como que o Corinthians poderia ter feito algo diferente para que aqueles torcedores não estivessem lá dentro? Né? Então, na visão do Corinthians, isso aqui reflete, se amolda perfeitamente ao final do parágrafo 2º do artigo 213, que o Corinthians não contribuiu absolutamente nada com esse fato. Eu não pedi para o meu torcedor ir lá. Eu não falei, olha, tem sub-15, Corinthians e Palmeiras, vão lá. Absolutamente nada. É uma norma que todo mundo conhece, que os jogadores conhecem, os torcedores conhecem, os clubes conhecem, todo mundo conhece. Não pode ir em jogo clássicos de rivais de São Paulo. Então, diante desse fato público que proíbe o torcedor de entrar, diante de inúmeros jogos já feitos entre ambas as agremiações e sabendo que o torcedor não podia entrar, claramente, e com a máxima vem aqui, o Corinthians ele não tem qualquer responsabilidade. O único jeito do Corinthians ter responsabilidade aqui é se ele estivesse lá na porta, tivesse visto o seu torcedor entrar e mesmo assim não deixado ele entrar.
Mas claramente não é o caso, até porque a ingerência da segurança não pertencia ao Corinthians. Então, por conta disso, respeitosamente pede-se pela rejeição da denúncia e com a consequente absolvição do Corinthians, caso Vossas Excelências não entendam dessa forma, que não se espera, para que seja aplicada a pena mínima e haja vista a longe culpabilidade do Corinthians nesse caso. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Sérgio. Passo a palavra aqui à relatora, a doutora Thaís. Só lembrando que nós estamos tratando aqui de um sub-15 feminino. Doutora Thaís, com a palavra. Bom, reitero meus cumprimentos a todos, brilhantes defesas. Em que pese, né, o brilhantismo da defesa, não foi trazido aos autos nenhuma prova contrária ao que consta da denúncia e da súmula, né? Então, não me resta qualquer outra alternativa a não serem acolher a denúncia e aplicar as multas cabíveis aqui às equipes, tá? Quanto ao Corinthians, a equipe do Corinthians, eu aplico a pena vista aqui na tabela, categoria de base, e também considerando a reincidência de ambas as equipes nos 2 artigos e mais alguns outros aqui listados, né? Então, eu vou aplicar a multa de acordo com a tabela aqui de R$ 150 por minuto, né? Houve o atraso de 2 minutos aqui, então dá R$ 300. Pelo artigo 213, somente por gentileza. Pois não. Considerando né, a categoria, eu vou aplicar a multa para o Corinthians, com base no artigo 213, inciso 1º, de R$ 500. E essas são as multas para a equipe do Corinthians. Para a equipe do Palmeiras, que foi denunciada nos artigos 213, incisos 1º e 3º, também devido à residência e considerando também a categoria de base, eu vou aplicar R$ 500 por inciso. Então, ao Palmeiras, a multa será de R$ 1.000. Esse é o voto. Perfeito. Então, só para entender, doutora, aqui no caso do Corinthians, pelo atraso no 206, a senhora aplicou uma multa de R$ 150, é isso? Por minuto só deu R$ 300, tá? Isso no 206, uma multa total de R$ 300, 150 por minuto. E no caso do 213, R$ 500. Tá. E no caso do Palmeiras, R$ 1.000 ou 213. Isso. Perfeito. Com inciso primeiro. Perfeito. Doutor Abrão. Lembrando que a doutora parece que há um caso, ambas as equipes são reincidentes, Sim. tanto no 213 quanto no 206. Perfeito. Doutor Abrão. Senhor presidente, pela reincidência, eu vou aplicar o dobro do que foi aplicado pela doutora Thaís. Ela aplicou por 2 minutos 300. Tá, no 206 o Corinthians. No 206 o Corinthians. O senhor vai dobrar para Eu 600. vou dobrar para 600, pela reincidência. No caso do 213. No caso do 213, eu vou ficar com os 500, R$ 500. E R$ 1.000 acompanhando a relatora. É R$ 1.000 no caso do Palmeiras, Isso. é isso? E R$ 500 no caso do Corinthians, no 213. É. Tá. Perfeito.
Por se tratar de um sub-15 feminino, eu vou acompanhar, eu entendo a colocação do doutor Abrão, mas eu vou acompanhar o voto da eminente relatora. Eu vou ficar nos R$ 300, no caso do Corinthians, no 206, e R$ 1.000 no 213, e nos R$ 500 no caso do... Não, perdão, e R$ 500 no 213 e R$ 1.000 no caso do Palmeiras, no 213 também. Então, por maioria, o show, na verdade, só divergiu no 206, né? Então, só no 206 é por maioria R$ 300, e por unanimidade no 213, tanto 1.000 para o Palmeiras e 500 para o Corinthians. Tá bom, doutor, doutora? Muito obrigado pela presença, viu? Ah, também? O senhor pediu também... É o 1947. O 1947. O 948 também né? É. Ah, vai dar na mesma. Então, a gente vai fazer o 948. Que também é o Corinthians. E depois a gente faz o 947. Eu só vou pedir um minutinho para a gente registrar os votos aqui. Parece o Santos no campo de ataque. Faz a cobrança. Doutor Abrão, o senhor precisa votar no caso do Palmeiras. Eu votei? O do senhor não aparece aqui. Não? Não. Vamos lá. 952. Aqui. Vamos lá. Aqui. Oh, perdão. Ah, verdade. Perdão. 213. Ah, você Eu acompanhei, então, acompanhei. Eu só divergi É o vice-presidente. do 206. Vai ter 1h49. Desculpa, presidente. Você quer mudar o meu procedimento aqui? É isso que você me falou? Ah, tá. Não, mas somente a intenção.
Eu passo novamente a palavra à doutora. Eu passo a palavra à doutora Thaís, relatora do processo 948/2023. Doutora Thaís, com a palavra. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia em face das atletas. Partida realizada. Só um minuto, por gentileza. Pois não, doutora. Entre as Fica à equipes de Corinthians e Santos, em 30 de setembro, pela rodada 6, feminino sub-20 amador. Denúncia em face das atletas Jéssica Ferreira da Silva, pelo artigo 254-A, parágrafo 1º, 2º, inciso 1º, por desferir dolosamente o soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outro, de forma contundente, assumindo o risco de causar dano. E a atleta Laísla Santos Cruz, da equipe do Santos, por chutar a perna esquerda de sua adversária, número 5, senhora Sabrina Gonçalves Amorim, fora da disputa de bola, com o jogo paralisado. A atleta saiu normalmente do campo de jogo. Esse é o relatório, presidente. Doutora, sua graça é... o senhor não consta aqui, né? Como o doutor Marcelo que foi perguntar, eu solicitei até para a secretaria o prazo para da... Pois não. E o doutor Góes também? O doutor Góes que não modifica. Mas ele está bem? O senhor conversou com ele? Ele está bem? Tá? Faz tempo que eu não o vejo. É que ele não está vindo para participar. Pois não. O senhor tem alguma prova a produzir, doutor? É só o vídeo. Doutor, eu mesmo. Tá, então eu vou pedir para a doutora Júlia, se o senhor puder explicar aí, doutor, o que aconteceu aí, ó. Quem é quem no lance? A atleta do Santos que vai ser expulsa é essa daqui, É. que recebe a bola agora. Mas fica até difícil de entender o que o árbitro considerou nesse lance. É essa que está andando perto do árbitro? De rabo de cavalo? Todas têm rabo de cavalo. É que essa aí, essa é. Não, tem uma de cabelo curto ali. Não, eu estava pensando que era outra. É bem colocado aqui, produtor, não é rabo de cavalo, isso é um coque, né? Então, isso não é rabo de cavalo. Então, eu vou pedir para a doutora Júlia passar de novo. Doutor, o senhor quer falar alguma coisa aí da atleta do Corinthians? Estou vendo que o senhor está nervoso aí. Fica à vontade. Tá, a jogadora do Corinthians qualquer, doutor? Mostra. Tá. Mostrar. A jogadora do Corinthians é essa daqui, ó. É a número 11 do Corinthians. Vai da lateral, número 11, Tá. vai ter a da bola, né? E segurar, né? Aqui a bola, agora começa aí. O tumulto é a de... Aqui, ó. Essa é a 11. Tá, e a do... tá. E essa daqui é do... Ó. Essa é do Santos, é do Corinthians. Essa é a 11, que não estava. O árbitro se equivocou, violando, expulsou ela. Essa é a do Corinthians que foi embora. Tá. Ela foi embora. O árbitro, acho que ele virou assim, e viu o jogador do Corinthians ir embora junto do Santos. Ela colocou, e para trás ela expulsou. Expulsou, mas com certeza não foi ela. Ela estava indo embora, ela resolveu ir embora. No meio ela saiu da compulsão, porque não tinha sido ela. Porque o árbitro viu ela saindo, né? Aí, entendeu que tinha sido ela. Doutora, satisfeita? Doutor Abrão, satisfeito? Doutora Mariana? Satisfeita. Pois não. Então eu passo a palavra à doutora Mariana. Nobres auditores, com devida vênia ao entendimento que foi colocado aqui pelo meu colega na súmula, as imagens da partida mostram que, de fato, não houve tentativa de agressão física ou agressão física
pelas atletas. Então, a Procuradoria, tendo em vista o empurra-empurra, os atos desleais entre ambas, a Procuradoria vai requerer a desclassificação com relação à atleta do Santos, pelo ocorrido ali, o empurra-empurra, e com relação à atleta do Corinthians, a imagem, ela não sai da imagem em nenhum momento, e o enquadramento dá para ver que ela não estava sequer no lance. Então, portanto, pugna pela absolvição da atleta, uma vez que ela não participou do lance trazido aqui à súmula. Com relação à desclassificação da atleta do Santos, por 250? Por 250. Bom, doutor, pediu. O senhor vai. Gostaria de falar? Senhor presidente, diante da lealdade das palavras da senhora procuradora, o Corinthians não tem defesa a produzir, não tem. Sem palavras. Pois não. Doutor, então a Procuradoria requereu a desclassificação por 250. Bom, bem, primeiramente, boa tarde a todos, nobres auditores, doutora procuradora, secretaria, defensor, colega Sérgio. Bom, em relação à desclassificação da doutora Mariana, em que pese considerar que isso é um avanço em relação ao que apresenta as imagens, que é claro que não há chute de forma nenhuma da atleta do Santos, a defesa entende que também não há um ato desleal nesse caso. Não há, apesar de ter um bolinho se juntado ali na partida, no meio de campo, mas não há como se comprovar que a atleta camisa 11 do Santos teria empurrado a sua adversária e, caso seja considerado que houve um empurrão do atleta do Santos, diversas outras ali também deveriam ter sido denunciadas do Corinthians e isso não ocorre. Em razão disso e considerando as imagens trazidas e a clareza de que não deve ser considerado o que está presente na súmula, tendo visto que não há chute em relação ao atleta do Santos, não há soco em relação ao atleta do Corinthians. Então, por isso, a defesa entende que deve ser considerada a absolvição da atleta do Santos, mas, caso assim vossas senhorias não entendam, corroborando com o entendimento da Procuradoria, que seja desclassificado para o 250, aplicada a pena mínima convertida em advertência. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutora Thaís. Boa tarde a todos novamente. Vamos lá. O meu voto será no sentido de acolher a denúncia, obviamente, a absolvição da atleta do Corinthians, e acolher também pela desclassificação ao artigo 250. Contudo, devido à primariedade da atleta, eu vou aplicar uma pena de suspensão convertida em advertência. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado, doutora Thaís. Doutor Abrão. Vou acompanhar, nobre relatora. Obrigado, doutor Abrão. Eu também acompanho o voto da eminente relatora. Então, no caso da atleta do Corinthians, por unanimidade, a absolvição. E no caso da atleta do Santos, também por unanimidade, a desclassificação para o artigo 250, com a aplicação da pena de advertência. Obrigado, doutor, pela presença. Doutor Sérgio, então, tem mais um processo, que é o 947, né? Então, só um minutinho, nós já vamos. Boa tarde, doutor. Obrigado. É isso aí.
Já que convidaram, já que a senhora foi convidada, colocaram para trabalhar. Então, eu passo a palavra novamente à doutora Thaís, relatora do processo 947/2023. Vamos lá, trata-se de denúncia, partida de sub-17 realizada entre Flamengo e Corinthians na data de 30 de setembro. Denunciado o atleta Iago Cândido dos Anjos, pelo artigo 250 do CBJD, é expulso da partida por segurar seu adversário, impedindo uma oportunidade clara de gol. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora. Com a palavra, a doutora Mariana. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, tendo em vista a ausência de prova, refutar o quanto que consta da súmula. Obrigado, doutora. Doutor Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Bom, para ser bem objetivo e bem rápido, né, o Corinthians também ele não tem prova para desqualificar o que foi descrito na súmula, mas entende que é um lance de jogo, né, um lance que não teve nenhum tipo de violência, nenhum tipo de dano ao adversário, enfim. Então, pela razão, essa conduta corriqueira no mundo do futebol, enfim, que não causou nenhum prejuízo, o Corinthians pede pela absolvição do atleta, até mesmo para que ele não tenha, até em razão da sua primariedade, para que ele não tenha, né, essa ficha suja por conta de um lance natural de jogo. Caso Vossas Excelências entendam pela condenação, pede-se aí pela pena mínima convertida em advertência, haja vista o atleta ser amador, né, a própria súmula descreve ele como atleta amador, primário, e pela baixíssima gravidade do lance, enfim, que não teve nenhum prejuízo ao seu adversário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Sérgio. Doutora Thaís. Bom, meu voto é no sentido de também, né, como não houve prova contrária, em face da primariedade do réu, né, da pouca idade, eu vou aplicar o 250, uma partida convertida em advertência. Esse é o voto, presidente. Obrigado, doutora. Doutora Abrão. Idem com a nova relatora. Obrigado, doutora Abrão. Eu também acompanho o voto da eminente relatora. Então, por unanimidade, uma partida convertida em advertência. Agradeço mais uma vez a presença do doutor Sérgio. Obrigado, uma boa tarde, doutora. Até a próxima. Bom, então, como a doutora Thaís é a única que trabalha aqui hoje, eu vou novamente passar a palavra. Tá, fica à vontade, doutora. Na hora que a senhora estiver pronta, eu passo a palavra para a senhora como relatora do 950 de 2023. Doutor Fábio Bahia, tem defesa escrita?
Eu só vou pedir para a senhora apresentar o relatório, depois que a senhora faça um resumo da defesa que foi juntada, e aí já podemos passar para os votos. Vamos lá. Trata-se de denúncia, partida realizada da categoria Sub-11 entre Grêmio Novo Horizontino e Red Bull Bragantino em 1 de outubro. Denúncia contra a equipe da Red Bull Bragantino por atraso de 1 minuto no reinício da partida. Da entrada da equipe do Red Bull. Dessa forma, a denúncia foi com base no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A equipe é reincidente, apresentaram defesa escrita refutando os termos da denúncia, contudo, não apresentaram nenhuma prova a ser considerada para desclassificar eventual conteúdo da denúncia. Perfeito. Mas a defesa, a senhora tem acesso à defesa? Eu tenho acesso à defesa. O que fala a defesa em resumo? Eles concordam que atrasaram em torno de 2 minutos, mas eles entendem que não houve prejuízo, então eles não deveriam ser condenados, então eles pedem absolvição. Pois, então podemos passar para o voto. Sim. Em que pese, né, a ótima elaboração da defesa não há prova contradizendo os termos da denúncia nem da súmula, né, prevalecendo a veracidade do que consta. Então, dessa forma, o meu voto é na condenação da equipe, com base no artigo 206, trata-se de categoria de base, a multa será de 206, de R$300, já vista a reincidência da equipe nesse artigo. Tá, mas aí é o benefício do artigo 182, né? O benefício do artigo 182. Reduz pela metade. Reduz pela metade, então fica R$150. R$150. Perfeito. Doutor Abrão? Senhor presidente, apesar de eu ser sempre contrário a esse artigo 182, porque não importa se é sub-10, sub-11, sub-1, sub-2, eu acho que a responsabilidade é de quem tem mais de 50 anos, 40 anos, etc, etc. Mas eu vou acompanhar. Porque o artigo 182 ele estabelece exatamente isso. Pois né? mas a responsabilidade não é da garotada. Pois não, doutor, a senhora quer... Pois não. Ele se aplica, né, mas ele não é passado pelo ar. É que essa tabela aqui, na verdade, ela sugere um valor. Então, É uma sugestão de valores. Claro. Só vai manter os R$300. Pois não, doutor Abrão. Eu acompanho o relator. Pois não. Eu vou divergir e vou dar o voto no valor. Qual é o valor de tabela, João? 150. 150. Eu vou manter o meu voto no 150. E estamos tratando aqui de uma categoria sub-11. Vai fazer o árbitro de quem contar para a gente que foi, a gente tem até a arbitragem confirmando que foi nesse caso. Ensinamos a ele que poderia acionar o sindicato e tudo mais. Ele falou que ia mandar um e-mail para a gente com o vídeo dele. Não mandou nada. Mas você achou diferente? Muito pouco, mas achei ruim. Não, eu tinha que saber. Aquele dia que eu tive de falar,
Pegaram pessoas porque a pessoa tinha sido jogo. Eu passo a palavra agora ao doutor Abrão, relator do processo 951 de 2023. Processo 951/2023, Grêmio São Carlense versus Marília. A Procuradoria de Justiça e Desportivo, por seu representante, denuncia Denival da Silva Pereira, como em curso no artigo 261/A. Motivo de atraso no início e reinício de acréscimos. Houve o não comparecimento do árbitro assistente, ensejando, então, essa aplicação do disposto do artigo 261-A do CBJD. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutora Mariana. A Procuradoria reitera os termos da denúncia. Doutor Fábio vai fazer a defesa do... Não, né? Então podemos passar para o voto. Esse é o árbitro. A pena mínima, senhor presidente, é de 15 a 90 dias, acumulada ou não, que no caso eu não vou considerar. Vou aplicar a pena de 15 dias. 15 dias. Doutora Thaís. Eu vou acompanhar o eminente relator. Eu também acompanho o voto do relator, então, por unanimidade, uma suspensão de 15 dias. 951. Vou votar agora. 951, votar. Dois, meia, tá. Dois, meia, é 15 dias, né? Aqui onde vai, linhar? Eliminação. É aqui? 15 dias? Não, por prazo, não tem partido. É por prazo aí. Fica aí por prazo. Você põe lá, não. D é dias. D. 15. Ué, onde que vai o 15? Aqui. Feito. Nove, cinco, três.
Hoje é 9, né? Passo a palavra ao doutor Abrão, relator do processo 953 de 2023. Doutor Abrão, com a palavra. Processo 953, 2023, Red Bull Bragantino versus Ponte Preta. A Procuradoria de Justiça, por seu representante, que esta subscreve, denuncia a agremiação Ponte Preta, como em curso no artigo 206 do CBJD, por um atraso de 6 minutos. Acrescento que esta equipe é reincidente. Senhor presidente, este é o relatório. 6 minutos? Doutora Mariana. Procuradoria reitera os termos da denúncia. O Fábio. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos, novamente, é meu primeiro momento de fala aqui. Bom, com relação a esse caso, peço só a aplicação da pena mínima. É a defesa. Doutor Abrão. 150 vezes 6, 900. Reincidência, 1.800, senhor presidente. Pois não. Doutora Thaís. Eu acompanho em volta do relator. Obrigado, doutora Thaís. Eu vou ficar nos R$ 900. Então, por unanimidade, por maioria, 1.800, né? Sim. 9553. Passo a palavra à doutora Thaís, relatora do processo 954/2023. Trata-se de denúncia partida realizada em Taubaté e Mauaense,
futebol feminino sub-15 amador, também por atraso de 4 minutos, por falta de policiamento. Denúncia baseada no artigo 206, CBJ, seu relatório, presidente. Obrigado, doutora. Doutora Mariana. A Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Bom, nesse caso, embora não conste, né, provas documentais aqui dos ofícios que foram enviados para a polícia, subentende-se que o policiamento ele foi solicitado, visto que houve um atraso de 4 minutos por falta de policiamento, mas que em 4 minutos eles chegaram, né, e houve a partida normalmente. Então, dessa forma, eu pleiteio a absolvição, se não, a aplicação da tabela aí no mínimo possível é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutora Thaís. Meu voto é no sentido de se aplicar o valor mínimo da tabela, já vista que a equipe é primária. Então, não são 4, R$600, multa de R$600, presidente. Perfeito. Doutor Abrão. Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o voto da relatora. A agremiação não se deu ao trabalho nem de juntar. Passo a palavra agora ao doutor Abrão, relator do processo 955/2023. Processo 955/2023, União São João versus Catanduva Futebol Clube. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia Vitor César Rodrigues Santana como incurso no artigo 258 do CBJD, expulso por aplaudir as decisões da arbitragem após receber um cartão amarelo por retardar o reinício de jogo. E também está em curso no artigo 258 do CBJD, Rodrigo Pereira dos Santos, da equipe do Catanduva, expulso por, após já ter sido advertido anteriormente com cartão amarelo, reclamar das decisões da arbitragem após a marcação de um tiro penal. Ambos são primários, senhor presidente. Este é o relatório. Obrigado, doutor Abrão. Doutora Mariana. A Procuradoria reitera os termos da denúncia com relação a ambos atletas. Doutor Fábio. Presidente, aqui consta, eu vi que tem uma defesa do Rodrigo, do Catanduva, eu só não sei, na pasta aqui não tem defesa do União São João. Eu faço pelo União São João se não tiver defesa. Então sou eu mesmo. Então, sou o próprio. Vai aparecer no
Começo a defesa, presidente, pelo... Fala com a palavra, por favor. Obrigado. Então, eu faria a defesa do Vitor César Rodrigues, aqui do União São João. Ele foi expulso, ele veio denunciado no 258, porque foi expulso com o segundo cartão amarelo. Aqui consta na súmula que ele foi expulso por aplaudir as decisões da arbitragem, né? Eu vejo que, na verdade, é bem subjetivo, embora normalmente quando é uma ironia, algo desse tipo, vem escrito aqui, consta na súmula também alguns dizeres, normalmente palavras, né? Então, é bem questionável, nesse caso, aplaudir a arbitragem, né? A que ponto que era realmente ele estava aplaudindo ou em que ponto que ele estava batendo palmas para a arbitragem. Então, Podia estar concordando. ele podia estar concordando ou ele podia estar ali só, sei lá, vamos jogar, não sei. Então, eu acho que faltou aqui, a súmula peca nesse ponto, que deveria ter colocado algo mais detalhado. Deveria, por exemplo, colocar aplaudir ironicamente, né, de forma desrespeitosa. Né? Nesse caso, eu entendo que cabe, inclusive, uma absolvição. Então, esse é o pleito da defesa, peço a absolvição, mas caso os senhores entendam de forma divergente, como é o segundo cartão amarelo, peço que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência. O atleta é primário também. Então, essa é a defesa para o Vitor. Perfeito. Doutor Abrão, eu vou pedir para o senhor fazer um resumo da defesa que foi juntada pelo Catanduva. Do Rodrigo. Parece que tem uma defesa juntada aos autos. O senhor precisa ligar o microfone, doutor. Pois não. Então, vou repetir. Com todo o respeito e ímpeto dos julgadores, os atos narrados em súmula não são suficientes para caracterizar qualquer ato infracional. Constou em súmula, expulso por, após ter sido advertido anteriormente com cartão amarelo, reclamar das decisões da arbitragem após a marcação de um tiro penal. Repita-se a exaustão, tratou-se de simples e respeitoso questionamento acerca da manifestação da penalidade máxima. Nada mais que isso. Houve nenhum gesto hostil, nenhuma agressão verbal. Apenas o questionamento, pouco mais efusivo, acerca da legitimidade do lance, que culminou na anotação da penalidade máxima. O que houve, de fato, foi um mero questionamento de jogo, entre aspas, sem qualquer termo ofensivo. No que se refere à denúncia constante do artigo 258, parágrafo 1º e 2º do CBJD, não haverá de prevalecer e requerer seja absolvido o atleta defendente, uma vez que não há tipificação concreta na ação havida e elemento nuclear de punição, constante do artigo fundamentado da denúncia. Caso esse não for o entendimento da turma disciplinar, requer a substituição. A pena por advertência nos termos do parágrafo 1º do próprio artigo 258 do CBJD. Requer desejar que seja convertida eventual pena em transação que sugere a doação de 6 cestas básicas à entidade assistencial da cidade de Catanduva, nos moldes do artigo 80-A, conforme abaixo. Instituição, nome da instituição, artigo 80-A. Bom, podemos passar então para o voto. Esse é o relatório, senhor presidente. E a Essa é defesa. a defesa, né? Então, com relação ao atleta do Victor, o voto, ele está no 258. Eu absolvo.
O senhor vai absolvê-lo? O que bateu palma ou o senhor vai dar uma advertência? Ah, não, perdão, advertência. Uma advertência. Advertência. Para ambos? Para ambos. Ambos os atletas? Para ambos os atletas. No 258, uma advertência para cada um. É. Doutora Thaís? Eu vou acompanhar o voto. Eu também acompanho o voto do eminente relator, então, por unanimidade, advertência para ambos os atletas. Nove, cinco, cinco. Dois, cinco, oito. O senhor já registrou o voto? Já. Tá. Perfeito, então, advertência para ambos. Esse último processo não está no sistema. Está numa pasta. É o processo. Não, eu não abri. Não. Está numa pasta. Só. Eu lembro que você me falou. Aonde? Já. Então, essa lei desse caso, já, só no 206. Ah. Referente só ao 206. Então vamos lá. Doutor Abrão, então, com a palavra. Processo 930, 2023, Realidade Jovem versus São Paulo. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia a Realidade Jovem como em curso no artigo 206 do CBJD. Atraso de 9 minutos para o início da partida, devido à falta de policiamento e segurança. Eu acho que do 206 é isso, né? É. O relatório que fala do 206 é isso. Então, é isso aí, doutor. Porém consta, senhor presidente, cadê o ofício? É. A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ela redigiu um ofício à Polícia Militar solicitando o policiamento para esta partida. Consta aqui que a Polícia Militar deu o carimbo do dia 30/9/2023. Hã? Dia do 8? Ah, é. 8. Horário 16h52. Foi devidamente, senhor presidente, solicitado. Perfeito. Eu passo a palavra à doutora Mariana. Considerando a documentação apresentada pela agremiação e a ausência de possibilidade de punir a agremiação por um equívoco que não foi seu, a Procuradoria vai pugnar pela absolvição. Perfeito. O doutor Fábio queria... Só, já que a Procuradoria pediu a absolvição, só reiterar também, solicito a... Pedir a absolvição. Doutor Abrão, Eu acompanho, vai acolher o pedido da pela nobre absolvição. procuradora Perfeito. e da Doutora defesa. Thaís, Também. eu também acompanho o voto do relator, então a agremiação está absolvida no artigo 206. Sendo assim, encerramos a nossa pauta de hoje. Agradeço a presença de todos, em especial da presença da doutora Thaís, que nos auxiliou aqui na primeira comissão, e declaro encerrada a presente sessão.